Olá, bom dia! Como é bom estarmos na presença de Deus logo de manhã. Hoje, quarta-feira, decorrer da semana, meados da semana, nós estamos aqui, guardando 10 minutinhos para estarmos refletindo na palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, nós temos programação em nossa igreja. Às 15 horas, as mulheres estão se reunindo no Mulheres Cristãs em Ação, MCA. Logo mais, às 18 horas, nossa cantina estará aberta para lhes receber, se assim for possível. Para as 19 horas, dar início ao curso de oração, onde temos a oportunidade de orarmos em conjunto, além de recebermos a meditação do nosso pastor. Nossa igreja está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Você também pode acessar o nosso site, é o capunga.org.br. Lá você terá acesso a notícias e a nossa agenda, além de programas anteriores do logo de manhã. Se você faz aniversário hoje, parabéns! Sinta-se abraçado por nossa igreja. Um abraço fraternal. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. E nesse momento, seguiremos a mensagem do dia. Momento em que vamos refletir e meditar na palavra de Deus. Que você tenha um bom dia abençoado por Deus. Olá, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, nesta quarta-feira, na expectativa de que nos veremos logo mais no culto para o qual você foi convidado agora há pouco. Mas eu quero agora continuar nossa caminhada, nossa peregrinação aí pelo livro dos Provérbios. Temos pensado de alguns versículos desse tesouro preciosíssimo, algumas lições importantes para a nossa vida. Eu quero ler com você agora os versos 21 a 23 do capítulo 5. Veja que declaração extraordinária encontramos nesse texto. Provérbios 5, 21 a 23. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Eu não sei se você já tinha parado para perceber as verdades presentes nesse texto, mas há algumas verdades pesadas presentes aqui. Convém lembrar que todo o contexto do livro dos Provérbios é um conjunto de recomendações, declarações sábias, conselhos, ideias sobre o modo como devemos viver, a lembrança de que as nossas decisões trazem consequências. Mas esses versículos especificamente falam justamente da nossa limitação, falam justamente da situação do homem, das condições em que nós vivemos. A verdade é que o autor do livro dos Provérbios não se ilude. Todas as recomendações são úteis, todos os conselhos são importantes, mas é preciso admitir que, no mais das vezes, nós nos distanciamos desses conselhos. No mais das vezes, nós agimos por nossa própria conta, por nossa própria vontade. E muitas vezes, nós nos distanciamos do projeto de Deus para a nossa vida. Aquela mesma ideia presente, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, quando a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e que as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. A verdade é que, por mais sábios que sejam os conselhos e as recomendações presentes nesse livro, é preciso admitir que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala sobre isso e no capítulo 3, versículo 23 da carta aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos sim pecadores, somos sim falhos. E o texto apresenta isso de modo muito claro. Inclusive, passa a tratar das consequências disso. A verdade é que se nós agirmos de acordo com nossa própria capacidade, de acordo com nossa própria percepção, nós estamos perdidos. Nós estamos desorientados. Nós estamos sem rumo. Nós estamos sem esperança. Quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, é para completar a declaração do capítulo 3, 23. Ora,
Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e essas duas afirmações são complementares, deduzimos que não há alternativa para o homem. De certa forma, esta visão pessimista que parece estar presente nos versículos que lemos inicialmente, a visão de que não há solução, não há alternativa. Somos pecadores, somos incapazes de vencer normal e permanentemente as tentações e as seduções, falhamos, caímos, erramos. E o primeiro versículo, dentre os que lemos, diz que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe de nossa situação. O Senhor sabe de nossa dependência. E aí nós migramos para o aspecto mais precioso do Evangelho, para o aspecto mais precioso da palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que nos afirma categórica e diretamente que somos pecadores, que somos falhos, que todos nós, sem exceção, nos deixamos seduzir pelo pecado numa ou noutra ocasião, que somos incapazes de conquistar a nossa redenção por nosso próprio esforço, e todas as tentativas, seja pelas boas obras, seja pela mediação dos santos, seja pela esperança de uma nova vida, tudo isso é inútil. A palavra de Deus vai nos dizer que existe esperança sim, porque o Deus que nos conhece, o Deus que sabe de nossa impossibilidade de autorredenção, nossa incapacidade de viver justamente, já que justo não existe nem sequer um, esse mesmo Deus nos proporciona a remissão dos nossos pecados. Eu quero voltar ao texto que mencionei, de Romanos 6, 23, porque o apóstolo Paulo, depois de afirmar que o salário do pecado é a morte, complementa dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente que Deus nos concede, presente que nós não merecemos porque somos pecadores, presente que nós jamais conquistaríamos, porque a nossa justiça não consegue alcançar o padrão divino, o presente que Deus nos concede é a vida eterna em Cristo Jesus. Sim, é verdade que Deus nos conhece. É verdade que somos pecadores. É verdade que estamos condenados e somos incapazes de alcançar a nossa justificação por esforço próprio. Mas a palavra de Deus nos assegura que Cristo, pelo seu sangue, nos purifica de todo pecado. Por isso, a verdade presente no livro dos Provérbios vai se completar com a verdade do Evangelho, que nos propõe esperança e redenção em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque ao mesmo tempo que a Tua palavra nos lembra os nossos pecados, e nos lembra a nossa incapacidade de justificação própria, ela nos apresenta a alternativa que há em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, mensagem de boas novas, mensagem de esperança, mensagem de salvação. Muito obrigado pela remissão dos nossos pecados. Muito obrigado pela certeza da vida eterna que substitui a morte à qual estávamos condenados pelos nossos pecados. E eu te peço que cada um daqueles que nos assistem nesse instante possa entregar a sua vida a Jesus. Em Jesus Cristo e através dele, experimentar a redenção dos seus pecados e a certeza da vida eterna. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.